Agora vamos falar de arte, romana, e obedecendo aos mesmos períodos, começando aqui no século, né, falando de características que vão desde o século VIII, que é a fundação da cidade, até o século V, quando a gente sabe que a cidade é saqueada, e a gente coloca, né, no século V, essa data como a data do fim do Império Romano e início da Idade Média. Pessoal, não vou retomar, né, aqui, porque a gente já conversou sobre a lenda da origem de Roma, então a gente sabe que é só retomar a ligação com a Grécia, né, então, apesar de ser uma outra civilização, a ligação com a Grécia é uma ligação muito forte, que vem, né, desde as origens, porque vai ser, uma colônia, né, depois vai estar sobre a poder, dos etruscos e vai sofrer toda a influência como colônia grega. Então, todo esse legado grego, assim como chegou na arquitetura, vai chegar na arte também, tá. E aí, para a gente começar a falar de arte, também já tratei com vocês, né, da divisão política. Para a gente começar a falar de arte, nós vamos falar, né, de escultura, tá. Então nós vamos tratar de escultura e de pintura. Vamos começar pela escultura e relevo. Pessoal, aqui vocês estão vendo nesse primeiro slide 3 imagens. 2 imagens são uma escultura do primeiro imperador, que é Augusto. Augusto, pessoal, é um título, tá? O nome dele mesmo era Otaviano, tá? O Otaviano era sobrinho do César, tá? E sendo seu sobrinho, ele recebeu, vamos dizer assim, não é, essa incumbência de sucedê-lo, mas ele não era o sucessor favorito, vamos dizer assim, em Roma. César tinha um outro, que estava no exército junto com ele, que era o Marco Aurélio, né. Marco Aurélio desejava suceder César, faz uma disputa, né, com o Otaviano, mas Otaviano consegue, né, ganhar, ele consegue agradar muito mais, né, ao Senado romano e é eleito, né, primeiro cônsul e depois se transforma em imperador. Pessoal, por que eu estou contando essa história? Para contar a vocês que o Otaviano era um jovem, bem jovem, quando ele se transforma, né, em governante, para governar Roma, e ele não tinha esse corpo atlético que vocês estão vendo aqui nessa escultura, tá. Mas quando ele manda fazer essa escultura, ele já se tornou imperador, o rosto, vejam, é o rosto de um jovem. Aí a gente percebe isso melhor até aqui, olha, na escultura pintada. Mas o corpo, não é? É o corpo de um atleta. Gente, nada podia estar mais distante da realidade do Otaviano do que ser um atleta, tá. Ele não era do exército, não era um homem que cultuava o físico, ele estaria mais próximo ao que hoje a gente chama de um nerd, né. Ele era um intelectual, alguém que havia estudado política, retórica, né, e que tinha sim uma capacidade intelectual muito grande. Foi através da sua capacidade de negociação e intelectual que ele consegue ascender ao trono. Mas aí vocês imaginem, né, preciso de uma escultura, né, agora eu sou imperador, que vai ser colocada num espaço público, né, e põe lá um menino franzino, né, como imperador de Roma. Vocês acham que ia ficar bem? Né, que representaria bem o que era o poder de Roma? Claro que não, tá. Então, aonde o escultor vai buscar referências, né? Numa anatomia grega, né, de um corpo fortalecido pelo exercício físico, que nós vimos que era o ideal de corpo masculino, de beleza masculina. E para a gente entender que isso não é só um ideal de físico preparado, de físico trabalhado, eu coloquei aqui nesse mesmo slide uma figura que vocês já conhecem bastante, que nós falamos muito dele no semestre passado, tá? Que é a escultura chamada Dorífaro, de um artista, de um escultor chamado Policleto. Tá? Quem é o Policleto? Policleto é o escultor grego que no período clássico chegou a um cânone. O que é um cânone, pessoal? Um modelo, né, para a representação do belo ideal masculino, que é, primeiro, nu,
como vocês estão vendo ali no dorífaro, tá? Segundo, não é um corpo feito a partir de um corpo real, tá? O Policleto não pegou uma pessoa para ficar posando, olhou as dimensões do corpo dessa pessoa. Nós sabemos já que não, não é? Policleto tem toda uma teoria a respeito de conceber o corpo a partir de relações de medidas e relações geométricas baseadas na proporção áurea. Lembram disso, pessoal? A gente falou bastante sobre proporção áurea, que é uma relação de medida que existe na natureza, não é? E que os gregos, ao observar a persistência desta harmonia, não é? Nas formas, nos objetos, na natureza, que tem essa proporção, eles entendem que esta proporção é uma proporção que permite se aproximar daquele ideal de perfeição. Tá? Então, vejam, o modelo do corpo do Augusto é o Policleto, desculpem, é o dorífaro, que foi feito pelo Policleto. E como que a gente percebe isso? Né? Agora eu vou ter que puxar, arrastar aqui a barra, porque eu não tenho certeza se vocês estão vendo. Ah, mas primeiro eu vou deixar no meio. Pronto, que aí eu mostro o que eu preciso. Pessoal, retomando o que é, então, a postura perfeita, ideal, né? O cânone grego do Policleto. Todo o peso sobre uma das pernas, com esse pé totalmente plantado no chão. Olha, o peso está todo aqui. Quadril gira. A outra perna só a ponta do pé apoiada, joelho dobrado. O braço, cuja perna não tem peso, o braço é preso ao corpo, está próximo ao corpo. O braço da perna que está sustentando todo o peso, o braço solto ao lado do corpo e a cabeça se volta para esta perna, né, que tem aqui a sustentação do peso. Bom, agora vamos olhar a solução que o artista escolheu para o Augusto, né, para dar esse corpo fortalecido do Augusto. E olha lá, gente, todo o peso em uma das pernas. Aqui na colorida fica até mais fácil de ver, né? Olha, a escora que vocês estão vendo aqui, que é essa estrutura aqui atrás, o que que é isso? É uma escora, gente. Originalmente, o Policleto concebeu o dorífaro como escultura de bronze. Não tinha isso, tá, pessoal? Mas o bronze original se perdeu, o que nós temos são as cópias romanas, que são em mármore. O mármore não aguenta o peso, tá? Todo sustentado em apenas uma das pernas. Então, para fortalecer essa base, é necessário a escora. Para disfarçar a escora, o deus Marte, tá? Que é aquela divindade que lá no mito, né, foi quem patrocinou, vamos dizer assim, né, a existência e a origem da própria Roma, tá? Então, é como se Marte estivesse aí, né, sendo invocado pelo Augusto para dizer, olha, eu sou o imperador, eu tenho o apoio, né, da divindade mais importante que vai me apoiar nesse momento. Pessoal, além disso, né, vamos observar algumas características. Ó, perna dobrada, só ponta do pé apoiada. O quadril gira, a gente não consegue ver o quadril, porque ele está envolvido em todo esse planejamento, que é a toga do Augusto, que ele traz na cor púrpura. A gente já vai falar sobre isso, sobre a questão da cor. Depois, o braço, olha, perna, né, todo o peso, esse braço solto do corpo, tá? Perna solta, braço preso no corpo, a cabeça se volta para o mesmo lado da perna que está sustentando o peso. Não é casual, tá? Não olhem isso e falem assim, ah, olha, que engraçado, né? Tá parecido. Gente, isso não é casual. O escultor, que foi chamado para conceber a escultura do Augusto, conhece, é um escultor experimentado e conhece o legado grego. E ele adapta, então, do mesmo jeito que nós vimos na arquitetura, essa adaptação aqui na arte também. E não é só essa adaptação, quer dizer, não é só para que o gesto do Augusto seja mais altivo. Tem mais duas adaptações que vocês facilmente vão reconhecer. Vamos lá. Eu vou arrastar essa barra aqui
de novo. Mas na de bronze não tinha, né, professora? Porque se sustentava por si só. Por si só, tá? Na de bronze Tá. não havia, não há necessidade. Cris, a de bronze o É que bronze. eles derreteram para usar em outras coisas e tal, aí por isso que não tem, né? Exatamente. Muitas foram derretidas. As que nós temos em bronze, até hoje, é porque ficaram enterradas, caíram no mar, algumas foram jogadas na época que os persas, lembra aquela história dos persas invadirem? Então os gregos, né, eles mesmos jogaram, enterraram. Então essas foram reencontradas e são em bronze. Mas os romanos, o que ficou, né, assim, de legado mais facilmente, vamos dizer assim, saqueado depois, foi derretido. Né? Mas não sem fazer uma cópia antes. Né? Que essa era a estratégia romana. Pessoal, mas tem mais duas coisas acontecendo aqui que são diferentes do dorífaro. Gostaria que vocês me falassem. Uma é óbvia, né? O dorífaro tá o quê, gente? Tá bonitinho, olha lá. Imagine o Augusto nu em praça pública. O imperador nu. Existe a história, vocês conhecem a história do rei nu? Né? É uma história muito famosa que a gente conta para as crianças. Que o rei é enganado, né, por um costureiro que diz que é uma roupa que só os inteligentes podem olhar. Ninguém quer dizer que não está vendo roupa nenhuma, todo mundo quer ser inteligente. E, na verdade, o rei está nu e ele vai desfilar nu. E uma criança, quer dizer, o olhar puro da criança, é quem tem coragem de dizer, né? O rei está nu. Né? Agora, imaginem, Augusto nu em praça pública, tá? De jeito nenhum. Então, o que, que o artista faz, né? Qualquer roupinha servia? Não. Quem é Augusto? É o imperador, né? O que o habilita, o que legitima o seu poder, né? Ele passa a ser também o grande general do exército romano, então ele está usando a sua melhor roupa de general e traz a sua toga. E a toga, vocês estão vendo ali na escultura em cores, e ela está em cores, pessoal, porque assim como as esculturas gregas, as esculturas romanas eram originalmente pintadas. E hoje a gente consegue, inclusive, resgatar a cor, boa parte das cores, talvez não todas, mas boa parte delas. A gente já conversou um pouco, né, sobre as pesquisas com luz atualmente que resgatam, conseguem ver os vestígios dos pigmentos. E aí a gente está vendo aqui, o vermelho era uma cor que só podia ser usada pelo imperador e pelos senadores romanos. Né? Então, é uma cor de prestígio. A cor também significa poder. Ele está de armadura, uma armadura elaboradíssima, vocês estão vendo aqui, não é? Com desenhos que remetem também às cenas aí da mitologia. E aí, olha, só que tem uma outra diferença. Então, a nudez foi coberta com uma roupa, né, que transparece esse poder. Mas tem uma outra diferença. Olhem A o mão rosto. apontando ou não? Então, a mão apontando é o gesto, né? A adaptação do corpo, Cris. É verdade, essa também é. Mas tem mais uma. Olha o rosto. Aqui, olha. Do Policleto, ou melhor, o rosto que o Policleto faz, né, no Dorífaro. Agora, olhem o rosto do Augusto. Vocês acham que é um rostinho bonitinho, harmonioso, composto a partir de regras, né, de proporção? Ou é o rosto de alguém? Parece o rosto de alguém? Olha. Gente, é o rosto do Augusto. Porque vejam bem, você se tornou imperador em Roma, lutou por isso, tá? Não ganhou facilmente, teve que batalhar, né? Lutar pelo seu posto. Vai ter uma escultura sua em praça pública. Você quer que as pessoas olhem um rostinho bonito, feito assim, sabe? Sem expressão, um rostinho de ninguém? Não, era para ser o rosto do Augusto. E mais que isso, pessoal, se faziam bustos, se mandava para as cidades, para as pessoas verem quem era Augusto. Quando ele chegava na cidade, as pessoas o reconheciam. Eu passei por uma experiência bem interessante em Roma. Tem um museu que você vai que tem assim muitas cabeças, muitos bustos romanos, porque os romanos faziam os bustos em grande quantidade, os imperadores principalmente, mas os patrícios de maneira geral. E eu já vou explicar por quê. Mas você olha as prateleiras, são prateleiras e prateleiras, você reconhece, ó, Augusto está aqui, Augusto está aqui, Augusto está aqui. Se você já sabe quem são outros imperadores e já conhece os seus retratos, por exemplo, Caracalla. Caracalla está aqui, Caracalla está ali. Por quê? Porque realmente
há um padrão de rosto que eles vão escolher, né, mas que se parece de verdade, que é feito a partir da observação, e que passa então a ser o rosto deste imperador. E aí vai então ser reproduzido, inclusive na moeda, né, romana, que vai ter o rosto, a efígie do imperador, tá? Então, Professora, a ideia de adaptação. Pode falar, Amanda. e tem um autor que criou essa escultura ou foram várias pessoas? Não, a gente não tem nomes de escultores romanos ou muitos nomes de escultores romanos. No caso desse, a gente não tem. Eu, pelo menos, não tenho referência de quem seja o escultor. Havia muitos ateliês de esculturas. Alguns, Amanda, se especializaram em cópias de esculturas gregas, né? Mas nesse momento a gente não vai ter ainda assim uma importância do escultor como alguém na sociedade, assim, sabe, que tenha uma ascensão social e que seu nome seja imortalizado. Nesse caso eu não tenho. Entendi. E poderia ser mais de uma pessoa trabalhando na mesma escultura, isso tranquilamente. Pessoal, agora mais uma última questão para a gente seguir aqui. Vejam as dobras do tecido, né? Quando a gente olha aqui pintado, então, parece tecido, mas a gente não pode esquecer que isso é mármore. Os romanos inventaram isso, gente? Acho que foram os gregos, né? Exato, Cris, é Por isso causa aí. dos tecidos dos vestidos. Exato. Nós vimos que os gregos, por sua vez, haviam criado formas extraordinárias de dobrar o tecido sobre o corpo e mostrar o corpo através, do tecido, principalmente nas figuras femininas inicialmente, que eram aquelas, que necessariamente primeiro tinham de vir, bastante cobertas, e que, por sua vez, os gregos haviam visto, com os egípcios esse trabalho. Lembrem-se lá no antigo Império Egípcio, com a Nefertiti, com as esculturas que são atribuídas como sendo Nefertiti, a gente já vê essa preocupação no escultor de dizer, do corpo e do tecido ao mesmo tempo. Os gregos pegam essa ideia, e levam tecnicamente a essa questão do planejamento que a gente fala, que é esse drapeado do tecido. As últimas consequências. Gente, isso é importante para nós. Por quê? Porque à medida que nós dermos sequência e falarmos no Renascimento e depois no Barroco, principalmente, isso vai ser fundamental, tá? Vai ser uma das características onde o artista vai mostrar no Barroco muito da construção do movimento, de como ele consegue dar movimento à cena, ele vai utilizar do artifício dos tecidos, dessas dobras que vão dando movimento. Então é importante essa característica porque a gente vai ajudar a gente a compreender coisas que vão surgir ainda aí nesse semestre. Pessoal, vamos dar sequência e ver que isso não era apenas para o imperador, tá? Não é só o imperador que mandava fazer bustos, esculturas. Junto com o legado grego, os romanos absorvem também um legado que vem dos etruscos e que é o culto aos antepassados, tá? Então, não só há um culto aos deuses, a toda uma questão das divindades, da mitologia, mas nós temos o culto à própria família, sempre o antepassado masculino, né? E aqui a gente está vendo o Patrício Barberini. Patrício significa que ele é romano de nascimento, então pertence a essa elite romana. Barberini, sim, este é o seu nome, tá? Pessoal, vejam, o Barberini é este sujeito que traz 2 bustos junto com ele, são os seus antepassados, tá? Primeira coisa que a gente vai observar, olhem o rosto do Barberini, o rosto dos seus antepassados, é um rosto bonitinho de um jovem, sem expressão, feito, composto com linhas de medidas geométricas, proporção áurea, etc.? De jeito nenhum, né? Não, só a nariga dele. Então, é o rosto de um homem envelhecido, careca, narigudo, de orelha grande, que infelizmente, principalmente para mim, que sou de origem árabe, o nariz não para de crescer, gente, até que a gente morra, assim como as orelhas, tá? Por isso que a gente vai envelhecendo e quando a gente tem nariz grande e jovem, vai envelhecendo
com o nariz cada vez maior. Triste notícia, se mais alguém tem ascendência árabe, também tem, né, Muito triste. perfil. É muito triste a notícia. E a gente costuma observar, né, pessoas que chegam à idade, minha avó chegou a 95, a avó do meu marido também, elas tinham, né, a gente olhava as orelhas, o nariz, né, não param de crescer. Bom, ele poderia ter pedido para o escultor dar uma arrumadinha, né, o Photoshop da época. Gente, para os romanos não é o caso, tá? Para um romano, você envelhecer, o homem, né, significa que você foi para a guerra, que você teve conquistas e que você sobreviveu. Cicatrizes, qualquer coisa que ele tivesse nesse sentido, na verdade, não iria retirar. Pelo contrário, talvez ele até enfatizasse. Tá? Porque são características que são cultuadas como valor, como símbolos, tá? Da honra, né? Da força deste homem. Né? Então, se ele é um homem velho, ele vai ser representado como tal. Agora, o corpo, né, apesar de ser um corpo mais envelhecido, esse corpo não corresponde a esse rosto. Observem bem. É um rosto de um homem bem envelhecido, mas o corpo nem tanto. Tá? Então, provavelmente no corpo, o artista fez alguns ajustes e mostrou sua habilidade. Olhem, o joelho visto através dos tecidos. Olhem, onde ele mostra que ele é um artista que conhece a técnica grega. Tá? Isso era importante para a época. Pessoal, além disso, observem que ele está usando uma toga com uma dobra bem elaborada. Tá? Imaginem esse tecido aberto. Tá? Isso é um tecido que deve ter o quê? Uns 4 metros, mais ou menos, de comprimento. Tá? Alguém, vocês, se eu der um tecido para vocês com 4 metros de comprimento, faz uma bela toga com uma boa dobra, com caimento, vocês conseguem sozinhas fazerem isso? Sozinhos? Acho que tem os rapazes também, conseguiriam? O que significa então? Quanto mais elaborada a toga, né, quanto mais significa que você tem pessoas para auxiliá-lo, que você tem escravos, né? Lembrem-se que todo o trabalho nesse momento, os romanos, né, assim como os gregos também haviam sido, está baseado no trabalho escravo. Mas diferente do que a gente pensa, né, como trabalho escravo, o trabalho escravo aqui, qualquer pessoa podia se tornar escravo, inclusive um romano que tivesse dívida, tá? Uma maneira de pagar a dívida é você se tornando escravo por um tempo, quer dizer, prestando um serviço sem nenhum tipo de pagamento, e serviços até bastante, dependendo da tua dívida, né? Serviços inclusive de risco, como gladiadores, né? Que você poderia não voltar para depois, né? Você poderia morrer e não... Depois você pagaria a tua dívida, mas não poderia desfrutar depois da sua liberdade, porque não sobreviveria a isso, tá? Então, a gente observa que a escultura tem um papel importantíssimo, porque ela garante, não é, essa imagem, esse legado patrício, né, de ter essa imagem fixada, faz o link com a cultura grega, que é bastante importante nesse momento também, tá? Mas com uma funcionalidade nova que os gregos não conheceram. Os gregos não fizeram retratos, tá? E os gregos não tinham este culto elaborado aos antepassados, tá? Isso é uma questão que os romanos vão desenvolver. Pessoal, também os relevos, tá, vão trazer esta mesma questão de um legado técnico grego, mas com todas as adaptações das novas funcionalidades que os romanos terão, principalmente nos monumentos romanos, que serão, não é, assim, proficuamente, com muita ênfase, adornados com relevos. Tá? Aqui a gente está vendo um monumento que ele está reconstruído dentro de um espaço fechado, mas ele era um monumento aberto em Roma que chama-se Arapaces, é um monumento à paz que o Augusto manda construir quando ele sai em campanha, volta vitorioso e assume, né, o governo de Roma. Ele manda construir e chama-se Arapaces porque é uma homenagem à paz, quer dizer, eu sou, né, aquele que vai trazer a paz a Roma, porque, claro, antes, né, da sucessão a César ser definida, foi um momento de instabilidade, né, de muitas
de uma guerra interna, de uma política muito complicada e de muita instabilidade. E aí vocês estão vendo então que é uma grande escadaria com um altar e em torno dele a gente tem 2 tipos de relevo. Tem um relevo que é a procissão do Augusto entrando na cidade. Pessoal, o exército era proibido de entrar dentro da cidade de Roma, o exército acampava fora. Quem entrava era um grupo, né, da elite do exército, entrava em procissão, sempre em qualquer campanha militar, e vem trazendo aquilo, né? Então a campanha militar faz uma série de saques e vem e traz, expondo, né, para a cidade de Roma todas as glórias, todas as joias e tudo que eles gostariam trazer para Roma. E aqui então é a procissão do Augusto, aonde ele entra, e aí quando a gente olha, primeiro, o processo de relevo, a gente vai identificar que é muito semelhante, nós já conhecemos o relevo e falamos bastante, né, dos frisos gregos, na Atena Nike, por exemplo, no pequeno templo que ficava fora, mas principalmente, né, a procissão em homenagem a Atena que ficava dentro do Pártenon, né? Onde eu tenho primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, né? Então, mesmo numa espessura pequena, eu consigo ter uma sensação de profundidade. Isso é técnica grega que vai ser retomada. Esse tecido, não é, que vai sendo todo dobrado, criando togas extremamente elaboradas, técnica grega, mas agora, para um tipo, não é, de dobra de tecido, que é característica da sociedade romana, mostrando aí, né, cada um querendo mostrar mais, né, que tem mais valor, mais escravos, sabe, né, dobrar a roupa mais à moda, tinha toda uma disputa de poder também envolvida nisso. Mas tem uma questão aqui que não é grega, que é realmente romana. O que é? Há algo de cotidiano, pessoal, algo de simples. A gente fala de ordinário e odierno. Ordinário não quer dizer que é ruim, mas em oposição a extraordinário, né? Os gregos, o que eles representavam? Os deuses, a mitologia, quer dizer, coisas extraordinárias. A vida cotidiana não era tema para a arte grega, né? Foi aparecer lá no helenístico, por influência do Oriente. Mas aqui não, o romano quer usar da arte para falar dele, é um orgulho romano, entendeu? Ele quer mostrar a si, a sua sociedade, aos seus pares, tá? Então vejam, olha, tem uma cena aqui que é tão bacana, olha que essa criança, ele se desliga da procissão para conversar com este outro jovem que está aqui. Mas de alguma maneira, talvez para não se perder no meio da procissão, olha o que ele faz, gente. Ele segura na toga, né, deste que está aqui. Tá? É um gesto tão simples, tão banal, e que a gente vê até hoje numa criança, né? Quem não viu ainda uma criança segurando na roupa, na bolsa da mãe, do pai, para não se perder, porque se distrai com alguma coisa, mas não quer se desvencilhar totalmente. Né? Esta outra mulher, ó, que se volta para falar, mas segura essa outra criança pela mão. Então, há um aspecto cotidiano do tempo presente destes que estão representados aí, que passa a ser, então, temática também da arte, né? Gente, é o friso, né, que dá a volta, mas a gente tem também, no mesmo monumento, também é Arapás, um detalhe do que a paz traz, quer dizer, da opulência, da fertilidade, não é? Das alegrias da paz. Então, aqui sim, a gente percebe que não é o rosto de ninguém conhecido na época, né? Não tem aquela preocupação de mostrar, não é, algo que é do tempo presente. Aqui é uma construção onde a gente tem, né, uma jovem que representa essa ideia da fertilidade, da abundância. Olha, as crianças bem gordinhas, ela tem no colo, olha, frutas, legumes, aí a gente vai ter aqui, né, em torno também, né? Vai ter aqui, olha, animais, para dizer assim, olha, a paz nos trará o quê? Nos traz a fartura, nos traz a prosperidade. Então, um aspecto simbólico. Então, vejam, Roma não abandona nada, traz tudo, né? Então, toda aquela construção técnica grega, toda a ideia simbólica de uso da arte e mais a representação do cotidiano. Tá? Então, vai agregando funções a essa arte.
E aonde isso vai ser usado? Tá? Principalmente nos monumentos, né? Nos monumentos em praça pública, nos monumentos no fórum, nos monumentos que vão dar a ver essa opulência do que é, né, o Império Romano. Aqui a gente está vendo um arco de triunfo simples, é o arco do Tito, né, que fica aqui em Roma também. É um arco de um arco apenas, mas é um arco muito importante. Tito é o imperador que conquista Jerusalém, tá? Então, aqui são os nichos laterais, o ático, e dentro, né, a gente estaria atravessando o arco, pessoal. A gente vê o quê? Tá? A procissão do Tito entrando em Roma. Então, olha os cavalos, né? Ele entra montado aqui numa biga. E aí, pessoal, olha, do outro lado, né, a gente tem o menorá, que é o candelabro judaico, né, que ele traz como parte do espólio de guerra que ele conquista. Tá? E aí a gente está vendo, olha, o uso, né, da ornamentação. Lembrando que não tem espaço interno, o arco é um monumento, tá? Que é colocado nos espaços abertos justamente para demarcar, para simbolizar o poder. Pessoal, nós estamos no último minuto dessa primeira rodada. Aqui alguns detalhes, né, onde a gente já falou um pouco do uso do relevo, aonde a gente tem, não é uma profundidade pequena, mas tem primeiro plano, segundo plano, terceiro plano. Então, toda até a musculatura representada, o esforço de quem está carregando o menorá, era um menorá de ouro, né? Então, você vê que tem várias pessoas para poder carregá-lo. Então, o esforço que está sendo feito, tudo isso são características que vêm, né, de uma técnica grega. Mas o tema é romano. Tá? A procissão é um fato político romano que vai ser importante registrar. Aqui um outro exemplo, que é o Arco do Constantino, vai cair já, pessoal. A gente retoma no mesmo link e depois dá continuidade, tá? É um arco mais complexo, tem 3 passagens, a principal e 2 laterais. O Constantino é o imperador que vai permitir o culto ao cristianismo, pessoal. Ele é um imperador bastante importante. Já mais tardio, tá? Isso aqui está ao lado do Coliseu, tá? É bem pertinho, o Coliseu está aqui atrás, pessoal. E aqui a gente vai ver um pouquinho as áreas. Qual o nome do imperador, professora, que eu não peguei? Constantino, Cris, Constantino. É o Tá. que permite o culto cristão, né? Ele é o imperador que sonha que se sair em batalha